Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos ficar de pé para a gente abrir nossa gira? Eu peço que, se for da vontade de vocês, que feche os olhinhos para a gente fazer essa conexão com o sagrado, respirem, sinta esse momento, a espiritualidade está aqui nos amparando, nos guiando. Deixe de lado, lá fora, todas as preocupações, as dores, as angústias, vamos nos conectar. Meu Pai e Senhor, nessa noite nós pedimos licença para entrar com respeito na Casa das Almas. Que nossas palavras sejam conduzidas pelo bem, que os nossos pensamentos sejam conduzidos pela luz, que os nossos corações estejam abertos para aprender, e que aqueles que chegaram aqui carregando tristeza encontrem acolhimento, e aqueles que chegaram com medo encontrem paz, aqueles que chegaram com saudade encontrem conforto, e que ninguém saia daqui exatamente como entrou, que alguma palavra encontre o coração de quem precisava ouvi-la, e que alguma dor encontre um pouco de consolo. Que a luz da fé ilumine os nossos caminhos e que o cruzeiro sagrado seja para nós símbolo de respeito, oração, ancestralidade e esperança. Adorei as almas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Pode se sentar, gente. Então vamos aos recadinhos, Gente, quando vocês forem entrar na sala de passe, não entre com nem chave, nem celular, nada de metal. Pode deixar na cadeirinha ou senão aqui na mesa comigo, tá? Entrar descalço, Se vocês já quiserem, já está descalço, porque é muito importante para aterrar, Se tiver alguma energia, já vai sendo limpa. E o vozinho, ele fala muito baixinho. E às vezes vocês vão chegar lá e vai falar assim, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vocês podem responder, para sempre seja louvado. Lembrando que a gente continua com a nossa campanha de doações de alimento, de roupas, agasalhos, de velas, porque muitos consulentes chegam aqui e não têm condições de comprar vela, então a gente aceita essas doações para a gente oferecer para essas pessoas que não podem comprar. Copo descartável, se alguém, a nossa casa ela vive de doações dessas pequenas coisas, velas, copos descartáveis, então tudo que se alguém puder trazer e doar, será muito bem aceito e a gente direciona também as famílias que precisam. Toda terça e quinta, a gente tem atendimento com Exu e Pombagira, com as mães Patrícias e Elis. Então, se alguém se interessar, tem o telefone delas no quadro, pode estar mandando mensaginha para ela. Eu sempre esqueço do recado. Tem mais algum? A gente vai ter, dia 30, a festa dos Oborôs, que são os nossos orixás masculinos, Então, se vocês se interessarem, se alguém interessar em comparecer, é uma festa muito bonita, uma homenagem aos nossos orixás, deixe o nome com algum dos médios, Porque como o terreiro não consegue, o terreiro é pequeno, não consegue receber todo mundo, então a gente faz essa agendagem, tá? Mas... Gente, antes da gente começar a falar, hoje eu vou falar um pouco da linha das almas, é um assunto muito extenso. Se eu falar de todas a linhagem mesmo das almas, acho que a gente vai ficar aqui uma semana falando, porque é muita coisa, Mas eu trouxe um pouquinho daquilo que eu estudei, que eu vou tentar passar para vocês. Então, eu queria cantar, abrir essa palestra com um ponto, que eu acho que todo mundo, acho que a maioria conhece, é um ponto muito bonito, que tem muito a ver com as almas e os pretos velhos. Então, o Alisson vai me ajudar e quem souber também, eu quero que vocês cantem junto comigo, Adorei as almas me atenderam,
Adorei as almas me atenderam. Eram as santas almas lá do cruzeiro. Eram as santas almas lá do cruzeiro. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Eram as santas almas lá do cruzeiro. Eram as santas almas lá do cruzeiro. Que lindo, gente. Obrigada, viu? Então, hoje a gente vai falar de um assunto, né, que são as almas, que causa, às vezes, algum medo, né? Alguém, às vezes, sente medo das almas, associa muito a assombração, né? Quando a gente fala das almas. Então, para outras pessoas, pode trazer saudade, né? E para outras, respeito. A gente deve muito respeito às almas, né? Então, tristeza, são vários sentimentos que cada um pode sentir quando se ouve falar das almas, né? Então, nós vamos conversar, como eu disse, a linha das almas é muito extensa, né? Existem as almas benditas, as almas ciganas, as almas cativas. Então, sim, é muito extenso o assunto das almas. Então, se eu for falar, a gente vai ficar aqui muito tempo. Então, eu vou trazer um pequeno, né, um trecho, né, aquele estudo que eu fiz, eu vou passar para vocês. Lembrando que eu aprendo muito falando aqui com vocês também, né? É um grande aprendizado. Então, quem aqui já sentiu saudade de alguém que partiu? Alguém já sentiu? Alguém sente saudade de alguém que partiu? Dói, né? E às vezes a gente olha a fotografia, né, e pensa assim, e se essa pessoa estivesse aqui, né? Quem nunca desejou conversar mais uma vez com essa pessoa? Eu não gosto nem muito de falar que eu sou muito emocionada, né? Eu lembro sempre do meu irmão e às vezes a gente sente vontade de ouvir só a voz, né? E é uma dor muito forte. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre memórias, sobre saudades. E antes, que as pessoas associam muito, né, a linha das almas com a linha dos pretos velhos. Às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, e não é. Né? Nós temos a linha das almas e temos a linha dos pretos velhos, que são linhas diferentes, mas que hoje eu falo que quem mais gosta de trabalhar com as almas são os pretos velhos. Eles trabalham de uma forma muito linda, com muita entrega. Então, eles têm, né, essa conexão com as almas muito forte, né? Ainda mais são linhas diferentes. Então, quando a gente fala, né, dessa questão dos pretos velhos, né, que associa muito às almas, a gente volta lá na história do Brasil, né, quando houve, né, quando foram tirados os negros, né, das suas casas, à força, trazidos para o Brasil, né, de forma violenta, né, eles eram castigados, humilhados, muitas vezes eles foram impedidos de praticar aquilo que eles acreditavam, né, a fé deles, a religião que eles acreditavam. Então, muitas vezes era imposto a religião, né, que os senhores de engenho tinham. E eles tinham a própria religião. Então, muitas vezes, eles não podiam manifestar aquela fé. Então, isso é muito triste, né? Então, por isso que eles aprenderam, né, de uma forma, porque a adoração das almas, ela começa lá no culto cristão mesmo, né? Da igreja católica, onde eles adoravam as almas, né? Porque para eles era importante rezar para os mortos. Né? Então isso tudo virou uma associação e os pretos velhos eles abraçaram a linha das almas com muito amor. Né? Então por isso que muita gente fala que os pretos velhos faz parte da linha das almas e não é. Os pretos velhos é uma linhagem e as almas é outra linhagem, né? Então, por isso que essa figura do preto velho ela ganha força, né? Porque eles representam
essa linha das almas com muita luz, né? Com muito amor, muita entrega, muito acolhimento, né? Então, quando a gente pensa no preto velho, né? Qual que é a palavra que vem na nossa cabeça? Alguém quer dizer alguma palavra? Quando a gente pensa no preto velho? Hã? Os médios aí? Qual? Quando você está ali com o vozinho está na sua frente. Ah, que felicidade! Isso mesmo. É isso mesmo. Oh, eu fico muito feliz. Aprender. Você está seguindo a luz. Isso mesmo. Graças a Deus. Nós, nós estamos muito felizes. É verdade, né? A espiritualidade ela é linda na nossa vida. E muito obrigada por você dividir o seu depoimento. Graças a Deus. É isso mesmo. Qual que é seu nome? Ô, David, eu fico muito feliz de você dividir com a gente. Então, se você vai gostar dessa palestra, eu vou falar algumas coisas aqui. Seja bem-vindo. Ele vai gostar, né? Vai sim. Vai sim.
muitas coisas que eu falo já vai só que hoje eu falo porque na série eu queria caneta, eu falei, Mas vai sim, daqui a pouquinho eu vou conversar com você. Não, tem problema não. A gente fica feliz com o seu depoimento. Então, eu falo assim, quando a gente pensa em Preto Velho, a gente pensa em quê? Em acolhimento, em abraço. Quantas palavras bonitas, né? A gente, quando a gente pensa em Preto Velho. E também isso é com as almas. Às vezes a gente fica assustada, as almas passam para a gente também essas coisas boas, né? E principalmente a força. Que Preto Velho a gente pensa assim, nossa, a força dos pretos velhos, né? As almas também passam para a gente essa força, né? Mas então, o que seria essa força, né? Força é gritar, dominar, né? Explodir com violência, atacar, responder com violência? Não, né? A força é né? Daquele caminho que foi atravessado com dor e a pessoa resolveu dar amor. Assim são a linha dos pretos velhos, assim são a linha das almas benditas, né? Estão aqui também com a gente, ajudando a gente a passar por certas dificuldades, né? Então, antes da gente continuar falando sobre as almas, eu queria deixar bem claro que, como eu falei, que dentro, né, dessa linhagem, né, das tradições espiritualistas, umbandistas, cristãs, a gente encontra vários segmentos, né, denominações das almas. Então, assim, se eu parar para falar aqui de todas, a gente fica muito tempo, porque são muitas denominações, né? Então, o importante é que não existe uma classificação só e nenhuma regra dentro da Umbanda, né? Existe esse amor profundo que elas estão, que são seres que passaram por coisas que a gente passou, desencarnaram, buscaram evolução, estão aqui ajudando, direcionando a nós todos, né? Então, alma, gente, não é sinônimo de assombração. Né? Muita gente fala, você fala alma penada e todo mundo fica com medo, né? Não existe isso, a alma não é isso, né? A palavra alma, ela pode ter vários significados dentro da religião, mas assombração não é, né? Então, para mim, a que mais para mim, o que mais toca, né, quando fala assim, o que é uma alma? Eu acho que é uma continuidade da vida espiritual. Porque nosso espírito, a nossa alma é eterno, o que perde é a matéria, quando a gente desencarna, a matéria, né, que é acabado, o resto não, o resto é eterno, né? E eu gosto muito de pensar que as almas não lembram de uma coisa muito simples. Nós não começamos, né, em nós mesmos. Antes, nós existimos nos nossos pais, nos nossos avós, né? Nos nossos ancestrais, né? E vem assim, eles amaram, eles sofreram, eles rezaram, eles erraram, assim como nós, né? E mesmo assim, a gente está aqui aprendendo, né? A gente faz parte de pessoas que já partiram, né? A gente tem pedaços dessas pessoas em nós. Isso para mim é muito forte, né? Que nós somos a continuidade daqueles que um dia tiveram aqui na Terra, que um dia tiveram aqui buscando aprendizado, que um dia, como eu disse, também erraram, né? E olha que interessante, nós temos fragmentos dessas almas, dessas pessoas que fizeram parte da nossa vida, nós temos aqui dentro de nós, né? Porque, gente, a vida muda, as pessoas mudam, os corpos envelhecem, as relações transformam e um dia nós vamos precisar aprender a ir também, assim como essas almas um dia foram. Né? Assim como essas almas também buscaram se desenvolver para poder auxiliar quem está aqui encarnado. Né? Então, alguém aqui, como eu falei no início, tem saudade de alguém que já se foi? De quem você sente saudade? Da sua mãe? Você?
Sua mãe, seu pai. Mais alguém tem saudade que bate no peito, que dói? Tem saudade? Quem? Seu pai. Eu tenho muita saudade do meu irmão. Então, essa saudade é a prova de que alguma coisa foi importante enquanto eles estiveram aqui. Porque senão a gente não sentia saudade, né? Se as pessoas que a gente sente saudade não tivesse feito diferença na nossa vida, a gente não ia sentir falta deles, né? Então a saudade é essa prova que essas pessoas foram importantes na nossa vida, né? E talvez seja justamente através dessa saudade que a gente consiga compreender a magnitude dessa memória, né, que eles deixaram para nós. Porque uma vez, quando eu era menina, eu sempre escutei isso da minha avó. E ela contava a história de uma mãe que a filhinha de 4 aninhos ela morreu, né? E que a mãe ela não compreendia, ela não aceitava, né, o desencarne dessa criança. E ela chorava de noite, chorava. E passaram-se meses chorando. Minha avó contava essa historinha. A gente era pequena ainda e eu ouvia até quando eu estava grande. E que um dia essa criança apareceu para essa senhora toda molhada. Ela assustou, né? Ela falou assim: mas por que você está tão molhada? O que está acontecendo? Onde você está? Ela falou assim: mamãe, eu estou molhada pelas suas lágrimas. Né? Então, assim, eu lembrei disso quando eu estava fazendo a palestra, que hoje, antes eu não sabia, né, o significado disso tudo, mas hoje eu vejo que a gente sente saudade, né? A gente quer a gente quer a oportunidade de estar de novo com aquela pessoa, mas será que vale a pena a gente chorar, continuar chorando, passando-se meses, anos, esquecendo de viver por causa da perda dessa pessoa? Será que a gente está fazendo bem para essa alma que se foi? Né? Às vezes a gente é egoísta, a gente quer que a pessoa fique, mas será? Será que não vale a pena lembrar das pessoas que estiveram com a gente com amor, com carinho, lembrar do sorriso, lembrar do sabor da comida que a mamãe fazia, né? Do feijãozinho? Não é bom? Essas lembranças aquecem mais nosso coração do que a gente ficar chorando, né, a vida toda por essas almas que se foram. Né? Por isso que essa historinha ela veio quando eu estava fazendo essa palestra, né? Então agora, para dar continuidade, eu queria falar de um espaço muito importante que a gente tem aqui no terreiro, que é a Casa das Almas, né? Porque quando a gente chega lá, a gente tem muito respeito, porque é um lugar sagrado, né? A gente não entra num lugar sagrado sem pedir licença, né? Então, às vezes os vozinhos, né, falam assim: você tem que ir lá na Casa das Almas acender uma velinha. Aí, às vezes, um consulente fala assim: será que eu fiz alguma coisa de errado? Tem que ir lá na Casa das Almas. Só que, às vezes, as pessoas não sabem o significado da Casa das Almas. É um significado tão forte, né? É um lugar de conexão. Então, quando o vozinho, você chega aqui cansado, triste, ou de luto, né? Por ter perdido alguém, aí o vozinho fala assim: você vai lá na Casa das Almas, acende 3 velinhas, né? E quando a gente vai auxiliar os consulentes para estar indo na Casa das Almas, a gente pergunta para eles: qual que é o motivo de você estar vindo aqui e acendendo as velinhas? Muitas vezes eles não sabem, né? Mas às vezes eles estão ali contando pro vozinho, né? O coração tá pesado, eu tô muito triste, tô passando por uma fase muito difícil, eu tô desempregado, ou senão eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai, eu não consigo aceitar. Aí o vozinho fala assim: então vai lá na Casa das Almas e acende 3 velinhas. Para quê, gente? Para as almas significa luz, né? Quando a gente acende uma velinha ali, a gente está acendendo uma luz, né? Então, assim, tem um significado muito forte. As almas benditas, né? Quando a gente toca o solo com respeito, né? A gente pede para elas, né? Licença, almas benditas,
licença, almas ciganas, porque essas almas são iluminadas, elas estão ali para nos ajudar. Quando tem um desencarne, a gente pede para ela encaminhar essa alma que ainda não está evoluída, para que ela consiga, né, ir para onde ela precisa ser tratada. Então, assim, a importância da Casa das Almas é muito grande, né? Então, a gente, eu falo que ali na Casa das Almas são duas coisas que caminham juntas, né? A vida e a morte. A vida que somos nós e a morte são, né, as almas que estão ali auxiliando, as almas que estão sendo auxiliadas. Então, assim, é tremenda a importância da Casa das Almas. Quem dera eu conseguisse falar, né, tudo que está dentro do meu coração, tudo que o respeito que eu sinto, né, pelas almas. Eu trabalho algumas entidades das almas, né, que trabalham comigo, e assim, eu fico muito honrada, né, de ter eles. Então, assim, tem muito mais além, né, tem dessa linha das almas, ela se estende muito, né, então, assim, aí quando a gente chega lá na Casa das Almas, a gente se depara com o quê? Com um cruzeiro, que é uma cruz e 3 degraus. Aí a gente fica perguntando, mas por que essa cruz? Por que esse degrau? Né? Eu falo que a cruz, ela representa a vida, né? Como essa associação da vida e a morte mostra a ressurreição de Cristo, pelo menos é do jeito que eu vejo. E os degraus é que a gente precisa, né, de algumas coisas, alcançar algumas coisas para a gente ser uma alma evoluída. O que a gente precisa? Amor, humildade e caridade. Né? A gente precisa dessas 3 coisinhas para a gente conseguir iniciar o nosso desenvolvimento. Não só as almas que já se foram, estão buscando auxílio, mas a gente aqui, a gente tem que começar a ver isso aqui quando a gente está encarnado. Vai ser muito mais fácil a gente conseguir desenvolver a nossa alma quando a gente se for, quando a gente desencarnar. Então, as nossas atitudes, elas ditam muito sobre nós, né? E a vida, gente, eu penso assim, que o cruzeiro ali, ele representa, uma luz, é como se fosse, eu vejo o cruzeiro como um farol, né? E ele representa, nesses meus estudos eu vi uma passagem que fala assim, que as almas perdidas, né, os espíritos que estão no umbral, quando eles buscam aprender a desenvolver, quando eles procuram uma luz. Então, de longe, eles conseguem avistar a luz do cruzeiro. Então, o que essa luz traz para nós, gente? A oportunidade de recomeçar, porque a espiritualidade, ela não nos julgam, elas estão ali para nos orientar, para dar a gente a oportunidade de aprender e desenvolver. Porque a vida não é feita de recomeços. A gente não cai, levanta e faz de novo. É igual andar de bicicleta, caiu, vai lá e insiste até a gente aprender, não é? Isso é a vida, né? E talvez, e é por isso que a gente precisa, né, de ter o respeito, de pedir licença, cuidar dos nossos pensamentos, não só quando a gente entra na Casa das Almas, mas diariamente. Os nossos pensamentos, eles são muito importantes na nossa vida. Né? Eu sei que é difícil a gente lidar com isso, porque os pensamentos vêm sempre coisas ruins. Então vamos tentar, vem um pensamento ruim, vamos levar esse pensamento, tirar esse foco desse pensamento ruim e focar em alguma coisa. No copo d'água, nossa, esse copo de água, ele é transparente e tal, tira esse foco dos pensamentos ruins, né? Então, os degraus, para mim, ele representa, né, a nossa fé, né? Aquela que a gente não pode perder a esperança e sempre praticar a caridade, não só com o nosso irmãozinho do lado, mas com a gente mesmo. A gente precisa praticar a caridade com a gente, olhar a gente com amor, porque é uma das coisas mais difíceis de fazer. A gente esquece um pouco de nós, né? Principalmente para cuidar do outro. E eu coloquei aqui também algo sobre as oferendas, que muita gente tem
tem dúvida, né? Aí uma pessoa uma vez me perguntou, uai, vocês estão dando comida para o espírito come? Né? Então, quer dizer, a gente coloca uma oferenda, principalmente para as almas. O que a gente coloca para as almas? Um copo com água, uma velinha branca e um pão. Gente, um pãozinho mesmo de padaria. Porque as almas, elas têm fome e elas têm sede. Então, é uma oferenda simples, não precisa de mais. Então, ela vai comer ali esse pão? O pão vai comer? Não. Ela vai se alimentar da energia que essa oferenda vai oferecer. Então, elas gostam. Um copinho de água, né? Uma velinha, gente. Eu falo que a espiritualidade não pede muito adorno, não. Ela pede o quê? A nossa fé. E às vezes um copinho de água com uma vela faz milagres, gente. Milagres. Mais do que você colocar um banquete, aquelas coisas lindas, maravilhosas. Tudo que a gente faz com amor e com fé tem resultados muito melhores, né? Então, assim, a água, ela representa o quê? A limpeza, ela traz paz, vida e renovação. Esse é o simbolismo da água que a gente coloca. A vela, ela representa a luz da nossa oração, pedindo clareza, fé, né? A vela ela traz esse simbolismo. A gente pode oferecer flores, ervas, o que tiver no nosso coração, mas os mais importantes são a água, a vela e o pão. E o pão? O pão representa o sustento, é aquilo que mata a fome, né? Então, por isso que elas gostam, né? E é como se a gente, colocando aquele pão, oferecendo aquele pão, a gente falasse que não falte alimento na nossa mesa, que a gente seja farto e que a gente possa dividir esse alimento com outras pessoas, né? Que a gente possa ser próspero, mas também mostrar, a gente possa ser próspero não só na nossa vida, mas na vida dos nossos irmãos, dos nossos coleguinhas que precisam, né? Então, outra coisa que é muito importante, muita gente faz promessa para as almas, gente, muito perigoso isso. Se você faz uma promessa, você tem que cumprir, né? Às vezes a pessoa fala assim, se eu conseguir esse carro aqui, eu vou fazer isso e isso. Aí o carro vem, faz tudo bonitinho e cadê que cumpre a promessa? Então, gente, muito cuidado com essa questão de prometer para as almas, né? E até eu lembro que a minha avó falava assim, não faça promessas, principalmente para as almas, porque elas vão cobrar. Não que elas vão trazer coisas ruins na nossa vida, mas a gente vai ficar devedor, né? E a gente não pode ficar devedor com a espiritualidade, né? A gente tem que honrar a espiritualidade que nos acompanha, né? Então, eu aconselho a não fazer promessas que a gente não possa. Eu penso assim, você pode falar assim, olha, eu estou aqui precisando disso, isso vai me fazer bem se eu conseguir um emprego, por exemplo. Se eu conseguir, eu quero fazer algo que esteja ao meu alcance do coração, né? Aí sim, você está fazendo algo que você não está prometendo, né? Geralmente as pessoas falam assim, se eu conseguir isso, eu vou fazer 1000 panfletinhos e vou entregar. Aí a pessoa esquece disso. Então tem que tomar muito cuidado, viu, com as promessas. Tem uma coisa também que é interessante, né, falar sobre as almas, é que não sei se vocês já ouviram falar assim, quando vai viajar, a gente entrega a nossa casa às almas, né, que as almas protejam e guardem a nossa casa. Só que na hora que a gente volta bem, a casa está bem, o que a gente esquece? De agradecer. As almas fizeram a parte dela, o mínimo que a gente tem que fazer é agradecer. Ai, obrigada, assim, né? Vocês cuidaram, oferece uma velinha, né? E eu aconselho também a não acender a velinha, né? Adorar as almas em casa, né? Quem quiser pode fazer aqui no terreiro, né? Pedir autorização, conversar com os vozinhos, né? Porque é uma energia muito forte. Eu falo que a vela é um portal, né? Se a gente não estiver preparado, a gente abre também. Porque pensa, quantas almas, espíritos que precisam de luz? O que eles vão fazer? A luz, eles vão até ela, porque estão precisando. Então, se a gente não souber fazer, a gente pode estar trazendo um irmãozinho trevoso também, né? Então, a gente precisa de orientação. Então, quem tiver, né, puder conversar, né, com os vozinhos, com os pais, eu aconselho também.
Não esquecer de agradecer, até coloquei aqui. Então, gente, eu falo que não adianta a gente pedir proteção espiritual, né? Eu falo muito isso aqui. Não adianta a gente pedir harmonia para nossa casa se dentro de nós está uma bagunça, né? Então a gente tem que fazer aquela faxina, né? Olhar para dentro, aquela reforma íntima, olhar para dentro de nós. Eu estou pedindo harmonia na minha casa, mas eu estou levando as palavras ruins, eu estou levando o xingamento, eu não estou tratando meu irmão dentro de casa com amor, eu estou desrespeitando meu pai e minha mãe. Minha mãe fala assim, onde você esteve, meu filho? Por que você chegou agora? Ah, me deixa. Aí vai as pessoas... Aí as pessoas vai e falam assim, eu quero que a espiritualidade ilumine o meu caminho, que ela faça algo bom para mim, mas como que está aqui dentro? Se aqui dentro está uma bagunça. As nossas atitudes, elas dizem muito sobre nós e dizem muito sobre o que nós vamos receber. Então, gente, vamos ter esse pensamento de olhar para nós antes de pedir. A gente tem que pedir, que a espiritualidade gosta que a gente pede, mas vamos olhar o que eu preciso mudar antes de receber essa graça. Né? Eu trouxe, eu queria falar um pouco, né, sobre as 13 almas, que são o termo mais conhecido, né, que a gente fala as 13 almas, vamos rezar para as 13 almas do purgatório, né, vamos fazer uma oração, vamos pedir as 13 almas, né, essa devoção às almas do purgatório, né, ela nasceu dentro da tradição cristã, né, como uma forma de oração para os mortos. Então, eu vim do catolicismo, então tinha esse culto, né, às almas, a gente rezava às almas, né, principalmente as 13 almas do purgatório. Sempre quando tinha uma novena, alguma coisa, sempre pedia para as 13 almas do purgatório. Então, assim, criaram-se essa crença das 13 almas, né? Pedia misericórdia, pedia luz, sempre as 13 almas do purgatório. Né? Eles falam que as 13 almas do purgatório eram almas que erraram, mas também acertaram. Então, ela estava esperando o caminho, porque elas queriam... É como se fosse um positivo e um negativo. Elas erraram muito, mas também acertaram. Então, elas passaram por ali para esperar elas seguirem, dar o próximo passo. Né? Não é que elas estavam lá sofrendo, elas estavam lá medianamente. Né? Então, eu, numa época, né, estudando sobre as almas, eu vi sobre uma história que mexeu muito comigo, que foi o incêndio do edifício Joelma, lá em São Paulo. Esse incêndio, gente, ele aconteceu dia 1º de fevereiro de 1974, e foi numa sexta-feira. E o incêndio começou, né, lá no edifício, foi muito fogo, foi muita coisa, e os bombeiros tentaram apagar o fogo, muita gente morreu, né? Aqui, 187 pessoas morreram. Então, quando os bombeiros conseguiram apagar o fogo desse incêndio, aí eles foram resgatar, né, quem ainda precisava de ajuda, e resgatar os corpos que desencarnaram nesse incêndio. Aí, num elevador, eles encontraram 13 corpos. 13 corpos dentro desse elevador. E eles esperaram, né, que as pessoas procurassem eles, porque não tinha identificação. E eles procuraram, só que ninguém nunca procurou por eles. E o que aconteceu? Eles resolveram que iriam enterrar eles juntos no cemitério. Então, eles fizeram lado a lado, vocês podem pesquisar. Eu até coloquei, foi no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, em São Paulo. Então, eles colocaram essas 13 almas, né, esses corpos, lado a lado. Aí, o que aconteceu? Começaram a aparecer relatos de milagres, de graças alcançadas. Então, as pessoas começavam a ir até hoje, gente, eles vão lá, e até esses túmulos, oferecer, dar oferenda, lavar o túmulo. Isso é uma tradição também. Quando a gente lava o túmulo, a gente está dando água, né? Matando a sede daquela alma. Isso é também uma crença. Então, aí, os devotos, eles começaram a jogar água, eles começaram a dar oferendas,
e eles faziam placas das graças alcançadas e colocavam nesse túmulo. Então é algo assim, é uma história triste, mas que traz algo muito poderoso, que é a fé. Olha o que a fé faz, né? Aí as pessoas perguntam assim: quem eram essas 13 almas? Até hoje alguém sabe? Não. Não tem nomes, né? Não tem, ninguém sabe das suas vidas, ninguém sabe se tinha filhos. Esses 13 corpos, simplesmente ninguém veio reclamar, né? E só que assim, aí as pessoas perguntam assim: essas almas realmente fazem milagres? Então eu acho que a gente tem que ter um respeito muito grande, né, por essas graças atribuídas a elas, porque a gente não sabe, né? Não tem nada comprovado. A gente precisa da comprovação, né? Então, para a gente acreditar, não tem aquela coisa, eu sou igual São Tomé, né? Então, assim, não tem a comprovação, mas eu acho que uma coisa que a gente tem que ter é respeito. Respeito pela crença, respeito pela fé de cada um, de cada graça alcançada através das 13 almas do edifício Joelma. Então, se vocês quiserem pesquisar, é uma história muito linda, né? Triste, mas também que, que mostra, né, que, gente, a devoção, a fé, ela é real e ela faz mudanças na nossa vida, né? Então, assim, uma coisa são as 13 almas do purgatório, né, que veio lá da religião cristã, e outra completamente diferente são as 13 almas do edifício Joel, né? São só o que une as duas histórias, né, as duas crenças é o número 13, que são 13 almas, né? E aí me fala assim, mas o que essas 13 almas têm a ver, né, com a linha das almas? Eu acho que tem a ver com tudo, porque elas mostram que ninguém é esquecido, né? Ninguém que passa na nossa vida é esquecido. E elas não têm nome, não têm história, mas elas são lembradas o tempo todo. Elas são lembradas, são cultuadas, e isso já mostra que uma tragédia, né, virou oração, virou acolhimento, devoção e virou memória, né? É aquela memória que eu falei que a gente sente pelos nossos entes queridos, eles nunca morrem, né? Dentro de nós, eles estão sempre ali. E às vezes eu penso assim, que por que a gente quer ser lembrado? A gente quer ser lembrado pelo que a gente fez, por uma palavra ríspida, né? Por egoísmo, ou a gente quer ser lembrado com amor. É tão bom, né? Alguém lembra da gente e fala assim, nossa, aquela pessoa, ela plantou uma sementinha e, foi muito bonita a trajetória dela aqui. Isso é gostoso, né? A gente não precisa, a riqueza, a gente não traz lembranças, memórias, né? O orgulho, o egoísmo. Aí, mas se você ajudar alguém, essa pessoa vai ser eternamente grata, né? Se você oferecer o perdão, né, a alguém que te magoou, essa pessoa vai lembrar, nossa, eu feri ele e ele me perdoou. Sei que é uma das coisas mais difíceis, mas a gente tem que praticar, né? Então, eu queria que vocês fechassem os olhos agora, né? E pensem em alguém que já partiu. Eu não quero que vocês pensem nessa pessoa doente, no velório. Eu quero que vocês lembrem do rosto dessa pessoa, do jeito dela falar, do gosto da comida que ela fazia, de uma história que ela contou, de um abraço que ela deu, né? E agora eu quero que vocês pensem, o que essa pessoa deixou em mim? Ela partiu, mas alguma coisa dela continua viva na sua alma. Então, gente, não é a dor, né, da partida que deixou. Eu acho que é aquilo que escolhemos carregar dessas pessoas que se foram, né? Então, a linha das almas, ela fala muito para nós de memória, ancestralidade, caridade, respeito, perdão e continuidade, porque nós somos
a continuidade daqueles que passaram na nossa vida, né? E eu queria perguntar para vocês, né? O que estamos fazendo aqui nessa vida? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos plantando para deixar para aqueles que vão ficar? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Gente, é uma coisa muito forte que eu queria falar agora. Às vezes a gente tem, espera só um minutinho, alguém da nossa família que a gente não fala. Às vezes a gente tem alguém que a gente não fala porque achou que aquela pessoa fez algo ruim para nós, né? Isso acontece nas famílias, acontece, não é normal, a gente fica chateado, assim, eu não converso com ela mais, às vezes filho com mãe, né, irmão com irmão, né? Então, eu falo que, quem sabe, hoje seria um dia para a gente começar a criar uma ponte até essa pessoa. A gente deixar o orgulho de lado, né? Porque nós somos falhos o tempo todo. Essa pessoa errou, mas será que ela não merece o perdão? Será que não merece? Então, que tal a gente começar a criar essa ponte, né? Porque, gente, quando a gente perde alguém, dói. E a gente pensa assim, por que que eu não fiz mais? Por que que eu não abracei mais? Por que que eu não amei mais? E a gente vê que a gente não é nada. Então vamos fazer essa ponte. Vamos parar, né, de orgulho. Vou pedir essas duas só para diminuir um pouquinho. Vamos parar de orgulho. Vamos tentar amar mais, perdoar mais. Quem nós somos? Nós não somos nada. Do pó viemos, do pó retornaremos. Né? Então vamos honrar o tempo que a gente está aqui. Vamos transformar essa saudade em amor. Vamos transformar a nossa passagem aqui em acolhimento, em perdão, principalmente no perdão. Eu sei que é difícil, gente, perdoar, mas vamos dar o primeiro passo, vamos colocar o primeiro tijolinho nessa ponte? Talvez a gente pense assim, ele precisa me pedir perdão, mas talvez ele também está pensando a mesma coisa. Que tal a gente dar o primeiro passo? Isso é evolução espiritual. Vamos dar o primeiro passo, né? Então, gente, não vamos esperar perder para a gente dar o valor que a gente precisa. Abrace mais, ame mais. Quando a mamãe falar assim, onde você estava, menino? Fala assim, mãe, perdão, eu esqueci de avisar. Quando a mamãe fizer um café, fale para ela, mãe, que café delicioso, obrigada. Quando o irmão falar algo, né, o coleguinha falar algo que vai te incomodar, não leva para o coração, fala, talvez ele precise agora de um abraço, de um acolhimento. A gente julga muito o tempo todo, só que a gente esquece de olhar para dentro de nós. Como que está lá dentro? Como eu sempre falo, será que lá tem florzinhas, coraçãozinhos, tem muita cor, arco-íris? Ou será que tem trevas? Então vamos vigiar as nossas atitudes, né? Vamos trazer esse conhecimento que as almas nos passam para a gente perdoar, porque essas almas benditas que hoje ajudam, né, ajuda os encarnados, os desencarnados, elas também sofreram, elas também erraram e elas também aprenderam. Olha que forte, elas estão ali hoje auxiliando, mas elas estiveram aqui do lado de cá. Elas erraram tentando acertar. Elas são, hoje são elas, amanhã, no futuro
no futuro, poderemos ser nós a estar ali auxiliando também. Mas Elias passaram anos, séculos evoluindo. Vamos começar a evoluir aqui na Terra. A gente tem essa oportunidade de sermos melhores, né? E porque eu acho que um dia todos nós vamos olhar para trás e fazer uma pergunta, né? Não o quanto eu conquistei, mas o quanto eu amei. O quanto eu perdoei. O quanto eu fui luz na vida de alguém. Gente, é tão fácil ser luz na vida de alguém. Quantas vezes a gente não... Quantas vezes vocês deixaram de dar um bom dia? Passaram por alguém, estava triste, cabisbaixo, e não deram nem um sorriso. Isso, gente, o sorriso é ser luz, o bom dia é ser luz. E às vezes a gente tem que praticar isso mais. Mas a gente espera que o outro faça isso por nós. Ah, ele passou perto de mim, nem bom dia deu. Será como que ele estava por dentro? Talvez ele precisasse de um abraço e a gente está preocupada com o que a gente sente. Então as almas, elas trazem isso, para nós. Essa questão de ser mais humilde, praticar mais o amor, praticar a caridade, Às vezes a gente acha que a caridade é dar ali um pacote de arroz, dar um dinheirinho ali no sinal. Isso é muito pouco, fica lá embaixo. Caridade é acolhimento, gente. Um carinho, um abraço. E a gente esquece disso. Vamos praticar mais, A gente tem que tentar ser alguém melhor todos os dias. Sei que a gente erra muito. A gente erra em atos, palavras, nos pensamentos. Nossa, pensamento então, que vem aqueles pensamentos intrusivos, Vem e faz morada e a gente acha que, nossa, a gente vive coisas que ainda não aconteceu, nem vai acontecer, mas a gente está vivendo aquilo ali. Então a gente precisa cuidar principalmente dos nossos pensamentos, E eu gostaria de terminar voltando para onde nós começamos, para o preto velho, aquele velho sentado lá dentro, calmo, com a sua fala mansa. Talvez eles nos ensine, que não precisamos ter pressa para sermos fortes. Lembra da força de preto velho, que não está na violência, não está em querer ser mais, está na calma, na tranquilidade. Talvez eles nos ensinem que sabedoria não é nunca sofrer. Sabedoria é aprender a fazer com aquilo que nos faz sofrer. O que a gente pode fazer com aquilo que nos faz sofrer? Essa sabedoria de preto velho. A gente pergunta assim: por que, Senhor, eu estou passando por isso? Por que o Senhor está permitindo que eu sofra desse jeito? Talvez o sofrimento ele venha nos mostrar que nós devemos perguntar o que esse sofrimento vem nos mostrar, vem me mostrar o que ele quer que a gente aprenda. E essa é a sabedoria das almas, a sabedoria do preto velho, e talvez ele nos ensine que a ancestralidade não é apenas olhar para trás, é também perguntar: o que eu vou deixar para aqueles que virão depois de mim, para os nossos filhos, para os nossos netos? Que atitude eu vou deixar? Que marca que eu vou deixar? Que memória eu vou deixar? Que exemplo? Que palavra? Que amor, que ensinamento. Já viram? Por exemplo, eu sou mãe, A gente fala para o filho assim: você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Aí, bom. Aí depois você vai e faz igual.
Qual é esse exemplo que você está deixando? Então a gente tem que pensar, se eu peço alguma coisa para alguém, eu também tenho que dar esse exemplo para ele seguir, né? Porque é essas memórias que ele vai ter. Nossa, minha mãe falou para mim não mexer nessa jarra, para não fazer isso, não mudar a jarra de lugar, mas ela muda de lugar todo dia. Ele não vai te honrar, né? Ele vai falar assim, ó, o que ela está me ensinando se ela faz errado, né? Então o exemplo, uma palavra, né? Que amor eu estou deixando, que ensinamento. E talvez essa seja a nossa maior oferenda às almas. Viver de uma maneira que honre aqueles que vieram antes de nós. Aqueles que sofreram e fizeram o que eles podiam fazer. Né? Quantas vezes eu já ouvi, né, através dos meus pacientes, que eles falam assim, mas meu pai foi muito ruim para mim, meu pai me batia, meu pai, ele não me abraçava, ele não me amava. O que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar que ele foi assim, porque foi o que ele recebeu. Talvez ele não soubesse amar porque ele não recebeu amor. Talvez ele fosse uma pessoa brava porque foi isso que ele recebeu. E às vezes foi o que ele soube dar, da maneira dele estava certo. E às vezes a gente tem que honrar, né? A maneira como nós fomos criados, os nossos pais, eles fizeram o que podia fazer. Foi o que eles aprenderam, foi o que eles passaram, né? Então, as almas, elas vêm, né, ensinar para a gente que a gente deve honrar, né, todas essas pessoas, todas essas almas, esses seres que vieram antes de nós, que dentro da gente tem fragmentos, tem um pedacinho de cada um, né, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, do nosso bisavô, né, porque a verdadeira, gente, a verdadeira oferenda, né, ela não termina quando a vela se apaga. Ela continua na maneira como a gente escolhe viver. Então vamos fazer essa reforma, né? Vamos ver o que está faltando a gente melhorar dentro de nós, para a gente conseguir seguir o nosso caminho, né? Da melhor maneira possível. Eu sei que a gente erra muito, né? Mas vamos tentar seguir esses ensinamentos. Vamos ser mais pacientes, né? E acolhedores. Vamos trazer mais amor. E daqui a pouquinho eu volto para a gente encerrar a nossa gira. Só vamos fechar a nossa gira? Vamos ficar de pé. Eu peço que, se for da vontade de vocês, coloque a mãozinha no coração, né? E pense novamente naquelas pessoas que vocês lembraram. Né? Em silêncio agradeçam pela vida que ela teve, pelo que ela ensinou, pelo amor que ela deixou. Vamos juntos em oração. Almas benditas, santas almas do Cruzeiro, agradecemos por essa noite, pela nossa vida e por todos aqueles que vieram antes de nós. Abençoem os que partiram, que encontre luz, paz e amparo. E nós, que ainda estamos aqui, que saibamos valorizar quem amamos, enquanto ainda podemos abraçar, pedir perdão e dizer, eu te amo. Que nunca nos falte fé, que nunca nos falte esperança, que nunca nos falte caridade. E que a saudade daqueles que partiram se transforme em amor e gratidão. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Gente, eu quero que vocês levem esse pensamento para casa, que vocês possam abraçar as pessoas que ainda estão com vocês, estão vivas, tá bom? Podem se servir da água fluidificada.